Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos utilizar essa videoaula para fazer a correção da atividade de fixação, hora da revisão. Questão número 1. Como está constituído o território brasileiro atualmente? Atualmente, o território brasileiro é constituído de 27 unidades da federação, sendo 26 estados e um distrito federal. Número 2. No Brasil, qual é o sistema adotado para a escolha dos representantes? Explique. Então, o sistema adotado é o presidencialismo, ou seja, o presidente eleito é responsável pela administração do país, desde as questões econômicas até a política de segurança externa, por exemplo. Número 3. O governo federal é composto pelos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Explique cada um deles. Executivo, exercido pelo presidente da República, executa as leis, cria projetos para o país e administra o interesse público. Legislativo, constituído por senadores e deputados, cria e aprova leis, fiscaliza ações e contas do Poder Executivo. Judiciário, constituído por magistrados, julga conflitos e crimes, garante os direitos individuais, coletivos e sociais, avalia as leis elaboradas pelo Legislativo e os decretos do Executivo conforme a Constituição. Questão número 4. Explica a regionalização do território em macro-regiões e em regiões geoeconômicas. Macro-regiões foi criada pelo Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, com base na localização das unidades da federação e nas semelhanças entre os aspectos econômicos e sociais e os elementos naturais. Geoeconômicas foi proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, consideram a história da ocupação do território e suas características econômicas. Número 5. Explica as implicações que ocorrem devido à grande extensão leste-oeste e norte-sul do Brasil. Leste-oeste e o movimento de rotação da Terra explicam a existência de 4 fusos horários no território brasileiro. Norte-sul ajuda a explicar a diversidade de paisagens naturais e a ocorrência de diferentes tipos de clima e vegetação. Número 6. Conceitue limite e fronteira. O limite é uma linha imaginária que separa uma unidade territorial de outra, ou seja, indica onde termina o território de um município, estado ou país, e onde começa o de outro. As fronteiras correspondem às zonas de contato entre os países vizinhos. Número 7. Quais são as características da América Latina e da América Anglo-Saxônica? A América Anglo-Saxônica é assim chamada por ter sido colonizada principalmente por ingleses. O inglês é a língua predominante. A América Latina tem esse nome por ter sido colonizada principalmente por portugueses e espanhóis. As línguas oficiais são o português e o espanhol. Questão número 8. O capitalismo comercial foi marcado pelo mercantilismo, que acumulava riquezas por meio de conjuntos de medidas, como colonialismo, protecionismo, balança comercial favorável e metalismo. Explique cada um. Então, vamos lá. Começando, então, pelo colonialismo. As colônias, formadas a partir da conquista de dominação e ocupação de novos territórios, eram fontes de riqueza e matérias-primas para as metrópoles, que eram os países colonizadores. Além disso, as colônias deveriam comprar apenas de suas metrópoles os produtos dos quais necessitavam. Protecionismo, para garantir o desenvolvimento, os estados precisavam dificultar a ocorrência com outras nações, por isso criavam medidas que visavam proteger a produção nacional.
Balança comercial favorável para assegurar a estabilidade econômica, era fundamental exportar, vender para outros países mais do que importar, comprar de outros países. Metalismo, riqueza dos estados, era medida pela quantidade de metais preciosos, ouro e prata, que possuíam. Ao exportar mais, podiam acumular riquezas. Questão 9. Diferencia o mapa TO do mapa Cantino. Mapa TO baseava-se nas ideias difundidas pela religião. Acreditava-se que Deus criou a Terra e por isso ela teria uma forma perfeita. Mapa de Cantino indicava as posições e os nomes de serras, rios e localidades. Muitos desses mapas representavam a visão dos europeus sobre os povos originários que viviam no Mundo Novo. Questão 10. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Tratado assinado entre Portugal e Espanha em 1949, que tinha como objetivo evitar guerras que dividiam as terras já descobertas e as que viessem a ser descobertas entre esses dois países. Corrigidas as questões dessa atividade de fixação, 7º ano. Qualquer dúvida, me chamem lá no e-mail para a gente esclarecer. Fiquem com Deus e até a próxima.